Para emagrecer de forma permanente e para viver cheio de energia, disposição, pele bonita, feliz, sabe do que você precisa? Ah, você já sabe. Obrigatoriamente você precisa de uma alimentação saudável. Mas será que você sabe mesmo como é essa tal alimentação saudável? Tem tanta gente falando sobre isso, não é? Dizer o que é uma alimentação saudável é uma tarefa desafiadora. Primeiro, porque o que é saudável para um pode não ser saudável para o outro. O alimento pode ter inúmeros nutrientes e compostos benéficos, mas para você não fazer bem. O seu corpo pode não tolerar. E segundo, alimentação saudável não diz apenas sobre o que você deve ou não deve comer, o que é proibido, o que é permitido, de acordo com os estudos científicos, mas diz sobre equilíbrio entre o que e quanto você precisa comer para manter e desenvolver seu corpo e suas necessidades, e o que atrapalha suas funções metabólicas, suas emoções, por exemplo. E terceiro, alimentação se refere ao ato de comer, que é algo bem mais complexo do que apenas selecionar os alimentos que você vai comer. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação com autorrespeito, está relacionado à nossa conexão com os nossos corpos. Tem relação com o nosso compromisso com a vida, porque o que você come pode te trazer, como pode te tirar vida. Você sabe, nós não comemos só para satisfazer nossas necessidades biológicas, é muito mais um ato intuitivo, emocional. Comida é prazer, comunidade, família, espiritualidade, história, relacionamento com o mundo e uma verdadeira expressão da nossa identidade. Comer não é só racional. Se fosse racional, ninguém teria problemas relacionados à obesidade, por exemplo. Porque você tem por aí tanta informação sobre nutrição que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais confusas sobre o que é saudável e não é saudável. O nutricionista se tornou quase um policial daquilo que pode e que não pode. A nutrição hoje virou uma forma de doutrinar a alimentação com foco nos nutrientes isoladamente, sem dar importância para o alimento como um todo. Ao ponto de achar que ao adicionar nutrientes a qualquer coisa, essa coisa se torna um alimento. Por exemplo, é o que a indústria faz. Veja os pacotes de bolacha lá no supermercado, por exemplo. É uma mistura de farinha branca com aditivos químicos inúmeros para dar cor, sabor, aroma. A indústria acrescenta lá algumas vitaminas e minerais para dizer que aquilo é alimento. Alimento não é só nutriente. Alimento é sabor, é contato com a vida. Um alimento pode te remeter a diversas experiências. Comida tem uma série de significados, não é? Pode ter caráter simbólico, podendo inclusive gerar lembranças e sentimentos negativos. Já os nutrientes têm definições. As funções simbólicas da comida são tão importantes quanto as suas funções nutricionais. E as necessidades nutricionais, elas devem ser atingidas, sim, mas juntamente com as suas necessidades culturais, as suas necessidades simbólicas. A forma como você come é tão ou mais importante do que simplesmente o que você está comendo. E para falar mais disso, não podemos deixar de lembrar das leis de Escudeiro. O que é isso? Pedro Escudeiro definiu 4 leis há 80 anos atrás e até hoje são consideradas como base para a avaliação de uma alimentação saudável e devem ser o lema na atuação de todo nutricionista. Essas 4 leis de Escudeiro são os pilares da nutrição. Isso quer dizer
que para ser considerada saudável, a sua alimentação deve se basear nesses 4 pilares que são qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Esse papo tá muito de nutricionista. Eu sei que tem muitos nutricionistas e estudantes de nutrição que me seguem aqui, mas se não é o seu caso, você pode estar pensando, Nutri, por que eu tenho que saber isso? Para que você tenha ainda mais clareza de como conquistar a sua saúde e equilíbrio na sua vida. Por isso, eu vou te explicar esses pilares e à medida que eu for te ensinando, eu quero que você faça uma autoavaliação. Então, vamos para a primeira lei de Escudeiro, lei da qualidade. O cardápio deve ter alimentos com ampla variedade de nutrientes, de alimentos, para satisfazer as suas necessidades biológicas do seu organismo, para o correto funcionamento do seu metabolismo. As refeições devem ter excelentes fontes, excelente qualidade de proteína, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas. A variedade, os tipos de nutrientes são essenciais para o crescimento e manutenção de um corpo saudável ao longo da vida. A lei da quantidade, que é a segunda lei de Escudeiro, a quantidade dos alimentos que você come deve ser suficiente para satisfazer as necessidades de energia e nutricionais do seu organismo, sem exageros e sem grandes restrições. As quantidades que cada pessoa precisa ingerir dependem do sexo, então homens têm necessidades diferentes de mulheres, depende da atividade física, se você é sedentário ou pratica corrida ou uma luta, por exemplo. Depende da idade, se é criança ou se está se desenvolvendo ou se é idoso, por exemplo. E também do objetivo com relação à sua saúde. Por exemplo, se você quer construir músculos ou emagrecer, se você está grávida ou amamentando, a quantidade de energia da sua alimentação será específica. Dizendo de uma forma muito simplificada, quando você come mais do que você precisa, mais do que o seu corpo precisa, mais do que ele gasta, ele armazena essa energia em forma de gordura, aumentando a sua gordura corporal. Por outro lado, quando a ingestão de calorias é muito baixa, as reservas de energia do seu corpo serão consumidas, gerando um emagrecimento e, em alguns casos, desnutrição. Lei da harmonia, que se refere ao equilíbrio. Escudeiro colocou como terceira lei a lei da harmonia. Equilíbrio entre os macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, e os micronutrientes, vitaminas, minerais. Esse equilíbrio inclui a ideia de que até os alimentos ou os nutrientes considerados excelentes não devem ser consumidos de forma exagerada. Como vemos algumas pessoas fazendo, por exemplo, quando são divulgados na mídia os benefícios de algum alimento, né, esses alimentos da moda. Os alimentos devem guardar entre si uma relação de proporção para evitar o excesso ou deficiências de nutrientes. Então, nenhum alimento é melhor do que o outro. É necessário haver uma harmonia entre eles na nossa dieta, na nossa alimentação, para que a gente tenha a melhor qualidade e a melhor saúde. Lei da adequação. A alimentação deve ser adequada para cada pessoa, respeitando as características de cada indivíduo, seus hábitos alimentares, as suas preferências, sua idade, a sua ocupação, com que você trabalha no seu dia a dia, seu estado de saúde. Por exemplo, um doente renal terá necessidades completamente diferentes de um atleta fisiculturista. Dependendo do estado fisiológico, se está gestante, se está amamentando, o nível econômico, sua cultura e assim por diante. Agora você já sabe, você precisa considerar a sua qualidade, quantidade, harmonia e adequação na sua dieta. As leis de Escudeiro são a verdadeira expressão do equilíbrio. Então, considerando tudo isso, agora eu posso avançar um pouco mais e te dizer
que a alimentação saudável é aquela o mais natural possível. Como que é isso? Os alimentos in natura e aqueles minimamente processados são os que devem ser a base da sua alimentação. Isso é o que consideramos comida de verdade. São os alimentos in natura. Os alimentos processados e os industrializados, eles devem ser consumidos eventualmente. Comida de verdade é diferente de produto alimentício. A indústria cria e desenvolve muitos produtos alimentícios, produtos ultraprocessados. Entenda bem a diferença. Um alimento in natura é aquele que é obtido diretamente de plantas, animais da natureza. Eles podem ser consumidos sem ter sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Você faz as alterações lá na sua casa, lá na sua cozinha. Folhas, frutas, ovos, carnes. Os alimentos minimamente processados são aqueles in natura, porém que antes de você comprar, antes de você adquiri-los, eles sofreram uma mínima alteração. Não receberam nenhum outro ingrediente no processo, apenas uma pequena alteração. Por exemplo, os que encontramos na feira, raízes, tubérculos lavados, por exemplo, a mandioca, quando você compra ela já descascada, é um alimento in natura, minimamente processado. Os grãos secos, polidos, empacotados, ou grãos moídos, por exemplo, farinha, goma de tapioca, é um alimento minimamente processado. Outro exemplo é a couve, quando você compra a couve lavada, fatiadinha, o leite pasteurizado também. Olha só, o milho. Milho in natura é aquele que você compra na espiga. O milho minimamente processado é aquele que você compra debulhado no pacote, tanto fresco lá na feira como congelado. Ele é minimamente processado. Ervilhas também é possível a gente comprar dessa forma. O milho processado é aquele enlatado, que vem conservado numa salmoura, que tem o prazo de validade bem prolongada. E o milho ultraprocessado é o milho que vem na forma de salgadinhos. Por exemplo, salgadinho de milho, tipo fandangos, cheetos. Então, os alimentos processados são os produtos industrializados, ultraprocessados frequentemente, que se parecem muito com comida. Eles têm gosto de comida, têm cheiro de comida, mas são pura imitação de comida. E eles devem ser consumidos em mínimas quantidades, com a menor frequência possível, dentro de uma alimentação com refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Os processados e os ultraprocessados industrializados, eles combinam muitos ingredientes que ninguém tem na cozinha de casa. São coisas como extrato de carne, gordura vegetal hidrogenada, xarope de frutose, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos químicos, incluindo substâncias sintetizadas em laboratório a partir de carvão e petróleo, por exemplo. Extremamente nocivos ao seu corpo e não fornecem nenhum benefício nutricional. E como você vai identificar esses produtos? Lendo a lista de ingredientes. No rótulo do alimento, tá tudo lá. Se você precisar comprar qualquer produto industrializado, você precisa ler o rótulo antes, a lista de ingredientes. E atenção, porque nem sempre o nome do aditivo químico vem descrito lá não, mas vem disfarçado por siglas, números. Se você não reconhece todos os ingredientes que estão lá como sendo comida de verdade, o melhor mesmo é devolver para a prateleira. E tem mais, quanto maior o prazo de validade, pior a qualidade do produto para a sua saúde. Mas por que razão você deve eliminar da sua rotina os alimentos processados? O tipo de alimento que você come interfere no seu emagrecimento? O consumo diário desse tipo de alimento pode trazer riscos
toxicológicos, como alergias alimentares, irritação do estômago, hiperatividade, ansiedade, depressão, problemas neurológicos e muitos outros. E o fato é que as pessoas emagrecem só por mudar os tipos de alimentos que estão consumindo, substituindo os processados por alimentos in natura. É fato. Só de mudar a qualidade da alimentação, melhorando a qualidade, incluindo mais alimentos in natura, eliminando os ultraprocessados, as pessoas emagrecem. Porque há uma forte relação entre obesidade e processo inflamatório. Os alimentos ultraprocessados, os aditivos químicos presentes nesses alimentos aumentam muito o processo inflamatório no seu corpo. Aumenta muito o estado de alerta, favorecendo em muito a obesidade. Dificulta o seu processo de emagrecimento. Os produtos industrializados, cada vez mais presentes em nossa alimentação, é muito rico em aditivos químicos. Veja só, em uma única refeição é possível você encontrar de 12 até 60 aditivos químicos. Como é que o nosso corpo aguenta isso? Além da gente estar ingerindo pouco nutriente para nos manter saudáveis, para manter o nosso metabolismo ativo, ainda vão faltar aqueles para combater os próprios aditivos químicos presentes nos alimentos e principalmente eliminá-los. O nosso corpo não sabe o que fazer com esses elementos estranhos. Ele precisa neutralizá-los e eliminá-los a todo custo. E isso gera uma sobrecarga no consumo de vitaminas, minerais, antioxidantes e de energia do seu corpo para fazer esse trabalho. E aí vai haver uma competição com as funções básicas, vitais do seu corpo. Recuperação celular, a sua imunidade, o seu crescimento, o seu desenvolvimento e o seu emagrecimento estará em risco, porque o corpo está tendo outras prioridades no momento. Percebe? Outro fator muito ruim de se usar produtos industrializados é a alteração do nosso paladar. Eu costumo dizer que é quase uma covardia, porque os aditivos químicos potentes, com tanta diversidade da indústria, associados a açúcar, adoçantes, gorduras tipo trans, sódio, faz o produto industrializados muitas vezes parecerem ser muito mais saborosos do que o alimento natural. E aí esses aditivos químicos vão anestesiando o nosso paladar, fazendo que quando a gente come um alimento natural, ele parece não ter graça, parece ser ruim. É uma concorrência desigual. Precisamos fazer uma limpeza na nossa língua, nas nossas papilas gustativas, através da eliminação desses aditivos químicos, para que a gente possa saborear verdadeiramente os alimentos in natura, ok? Os alimentos in natura, eles não vão ser, na maioria das vezes, tão práticos como os alimentos industrializados. Não vão, essa é uma realidade. Mas você pode encontrar uma maneira mais prática de ter os alimentos in natura no seu dia a dia, se planejando para as compras, escolhendo receitas interessantes, congelando esses alimentos, refrigerando, encontrando alternativas de preparações práticas. É necessário você fazer essa busca para realmente mudar a sua alimentação. Quanto mais colorida sua comida, mais saudável ela será, mais colorido naturalmente. Vegetais são coloridos, folhas, hortaliças, frutas, cogumelos. Podem ser vermelhos, amarelo, laranja, roxo, branco, verde claro, verde escuro. E o que dá cor aos alimentos in natura são substâncias químicas poderosas para a nossa saúde e para o seu emagrecimento. Cada alimento in natura é uma farmácia cheia de nutrientes e compostos bioativos. Quando associados uns aos outros, fazem uma verdadeira sinergia. Por isso, nunca uma vitamina, um suplemento que você compre isoladamente vai ter o mesmo efeito na sua saúde. Então, você aprendeu hoje o que é uma alimentação saudável, balanceada.
E quais são os alimentos que devem fazer parte da sua alimentação diária? Você aprendeu que comida mesmo é in natura. Fruta é comida de verdade, barrinha de cereal não. Comida com a cor que veio da natureza. Você deve eliminar da sua rotina e ingerir eventualmente os alimentos processados e ultraprocessados. Cuide do que você come.